dia, hoje é 20 de março, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, querida e querido ouvinte. Quarta-feira chegando, quase que é o último dia do verão. Você já parou para pensar nisso? Que apesar deste calor escaldante que tem feito em vários estados brasileiros, não só nos estados brasileiros em que geralmente há um calor escaldante, me perdi na minha frase, mas o ponto é que o verão tá acabando, então aproveite. Hoje, o último dia para você, não sei o que você faz no verão aí, toma um sorvete. Porque a partir de amanhã não vai poder tomar sorvete no verão. Conta abobrinha. Vamos às notícias, porque hoje a gente vai falar sobre assuntos aí que vários ouvintes estão sempre muito interessados e fazendo perguntas e comentários. Como, por exemplo, na Argentina, o Bitcoin vira o novo hedge ou nova proteção contra a inflação, que já supera os 270%. A gente também vai falar sobre como o Japão encerrou a sua política monetária de juros negativos e elevou a taxa pela primeira vez em 17 anos. Ótima oportunidade para a gente falar sobre política monetária. E também, já que estamos aqui, você provavelmente não é uma das 247 pessoas que escutam este podcast fora do Spotify. Você é uma das outras que escuta no Spotify. Então a gente vai fazer uma metalinguagem aí para falar justamente sobre os números que o relatório de Loud and Clear, relatório anual do Spotify sobre royalties pagos em 2023. Eu vou te contar um pouquinho sobre quem foram os artistas e quais foram as categorias que mais receberam do Spotify no último ano. Se você quer ficar por dentro das notícias, é só seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. Nós lançamos ontem um novo episódio, na verdade um novo podcast, o primeiro episódio do podcast Como Falar Faria Limês. É só você olhar aqui na bio deste podcast, você vai ver o link ali para você conferir este episódio que te conta tudo sobre os bastidores do mercado corporativo, e vocês que estão achando legal eu falar sobre isso vão cansar, porque eu vou falar sobre isso sem parar, até vocês escutarem os episódios. E você também pode seguir a gente nos canais, no canal do WhatsApp, também só conferir o link e vamos às notícias. Os argentinos estão comprando Bitcoin para se proteger da inflação de 276%, em vez de correrem para trocar os pesos por dólares, acabando com uma estratégia atemporal que tornou um país um dos primeiros lugares para a moeda americana no mundo. As compras de Bitcoin na Argentina, um dos países com maior adoção de criptomoedas globalmente, atingiram seu maior valor semanal em 20 meses na exchange de criptomoedas local Lemon, a mais popular entre os clientes de varejo do país. Os argentinos estão buscando formas de sobreviver a uma recessão e uma das maiores taxas de inflação do mundo, enquanto o presidente Javier Milei implementa suas políticas de terapia de choque destinadas a redefinir a economia. Trocar pesos por dólares, o principal porto seguro durante décadas, perdeu parte do seu apelo nos últimos 2 meses, já que a taxa de câmbio paralela, frequentemente usada, teve uma alta de 10% em relação ao dólar, enquanto o Bitcoin se valorizou quase 60% em relação ao dólar no mesmo período. A Lemon registrou quase 35 mil transações de clientes para comprar Bitcoin na semana que terminou em 10 de março, o dobro da média semanal do ano passado. O comportamento foi semelhante a de clientes de outras grandes exchanges na Argentina. Um dos principais motivos por trás da valorização do peso nas últimas semanas... Quem está me ligando? Quem ousa me ligar? Aquelas coisas de merchandising. Vamos voltar. Um dos principais motivos por trás da valorização do peso nas últimas semanas é o controle rigoroso de Milei sobre a quantidade de dinheiro em circulação, não permitindo seu crescimento, enquanto o Banco Central reconstrói a sua reserva de dólares em espécie. O volume em Bitcoin e Ethereum aumentou 10 vezes até agora em 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado na carteira digital Belo, segundo o CEO Manuel Betrot em uma entrevista à Bloomberg News. Ele observou que as compras de stablecoins, ou ativos de criptomoeda frequentemente vinculados a moedas como o dólar americano, caíram para 60% em relação a 70% deste período, à medida que a alta do Bitcoin atraiu mais compradores. Você que tem um crush argentino, chegou sua vez de puxar assunto com ele falando sobre essa notícia. Olha que coisa bacana. O Banco do Japão, ou BOJ, na sigla em inglês para os íntimos,
encerrou o programa de flexibilização monetária mais agressivo da história moderna, ao acabar com a última taxa de juros negativa do mundo. É mole? O Banco Central de lá estabeleceu uma nova faixa para a taxa entre 0% e 0,1%, mudando de uma taxa de juros de curto prazo de menos 0,1%. A autoridade monetária afirmou que as condições financeiras vão permanecer flexíveis, indicando que este não é o início de um ciclo de aperto agressivo, como visto nos Estados Unidos, na Europa e também aqui no Brasil, mas que já acabou nos últimos anos. Um fator que pode explicar a queda no iene, a moeda do Japão, após o anúncio. O BOJ também abandonou o programa de controle da curva de rendimentos, ao mesmo tempo em que se comprometeu a continuar comprando títulos do governo de longo prazo conforme necessário. Vamos voltar e falar por que a taxa de juros negativa no Japão aconteceu aí por 17 anos. Enquanto os seus pares ao redor do mundo estão considerando reduzir as suas taxas, o Japão voltou a aumentar depois deste tempo todo. Isso porque existe uma cultura no Japão de poupar dinheiro e de não gastar. Então, uma das políticas monetárias do Japão era justamente manter as taxas de juros negativas para que as pessoas não fossem estimuladas a deixar o seu dinheiro no banco, fossem estimuladas, ao contrário, a gastá-lo. Acontece que nos últimos anos, por conta do choque da pandemia de Covid e depois da guerra da Ucrânia e da Rússia, a inflação do país deu um leve repique, levando aí agora a essa alternativa de aumentar os juros para controlar um pouco os preços. E também porque o governo está fazendo acordos com os principais sindicatos do país, reivindicando aumentos salariais, o que pode também acarretar em um pouquinho de aumento da inflação. O Rengo, que é o maior grupo de sindicatos do Japão, relatou na sexta-feira que as negociações salariais resultaram em um acordo inicial para aumentos de 5,28%, o melhor resultado desde 1991. E isso justamente alimentou especulações no mercado de que as condições tinham sido finalmente criadas para uma mudança nas taxas de juros, depois do presidente do Banco Central de lá enfatizar repetidamente a importância das tendências salariais. E como você já deve ter reparado, o podcast de hoje ele não vai cumprir aí a meta de 20 minutos. Tem vezes que a gente não consegue mesmo, não tem carisma, não tem nem voz às vezes para falar tanta notícia. Também quer te estimular a escutar o Faria Limês? Aí quando você terminar de escutar esse podcast curtinho aqui, você corre lá e escuta o Faria Limês. Olha a técnica da gata. Mas a gente já chegou aqui na última notícia do dia, que é justamente sobre, aqui, metalinguagem, o Spotify. O Spotify apresentou o Loud and Clear 2024, que é um relatório sobre streaming de música, que fornece um recurso valioso aí para artistas e fãs do mundo todo sobre as grandes novidades na economia do streaming. E olha só que dado interessante para nós brasileiros. Mais da metade dos artistas que geraram pelo menos $10 mil no Spotify são de países onde o inglês não é a primeira língua. O fato do streaming ter reduzido as barreiras de entrada não é mais novidade, só que o impacto na vida dos artistas e a diversidade desse impacto está ficando cada vez mais claro, segundo o Spotify. Dos 66 mil artistas geraram pelo menos $10 mil somente no Spotify, mais da metade são de países onde o inglês não é justamente a primeira língua. Idiomas como espanhol, alemão, português e francês e coreano lideram o desempenho em idiomas que não o inglês. Também temos aí o hindi, o indonésio, o punjabi, o tâmil e o grego, tiveram grandes aumentos em 2023, segundo o Spotify. Eles também destacam que muitos dos artistas que geraram pelo menos $1 milhão no Spotify não são artistas mainstream e não precisaram de um hit para ter um ano de sucesso. 80% deles não tiveram nenhuma música alcançando o top 50 dos charts e, na era do streaming, os charts não são grandes o suficiente para conter todos os artistas que estão alcançando sucesso, diz o pessoal aqui do Spotify. Também temos 225 mil artistas emergentes e profissionais no Spotify em 2023, mais de 10 milhões dos que fizeram upload tiveram pelo menos uma faixa. E também temos aí um registro de aumento de receita em que metade dos artistas que geraram mais de $10 mil em 2017 estão agora gerando mais de $50 mil e eles fazem um cálculo aqui que provavelmente $200 mil em todas as outras plataformas, aí todas as receitas registradas. Fica aí esse incentivo para você que é músico amador e que faz as suas próprias
faixas que existe um retorno claro aqui, através de dados do Spotify, mostrando que artistas emergentes têm espaço, todo mundo tem streaming, então a gente pode acessar músicas de qualquer pessoa ao redor do mundo, o quanto a gente quiser, quando a gente quiser, e surgindo oportunidades para todos. Olha só. E chegamos ao final do episódio, eu sei, curtinho, mas eu tenho um compromisso. E eu preciso sair. Então, estão aqui as notícias mais relevantes para você. Lembrando que você sempre pode seguir o som na minha voz, no Como Falar para Mês. Você também pode ver todas as coisas da Bloomberg Linha. É conteúdo que não falta, para você se distrair, também procrastinar de vez em quando. Com informação, importante destacar, procrastinação com informação é procrastinação ou é apenas informação? Com essa frase brilhante, eu me despeço. Uma boa quarta-feira e até amanhã.